Pronto, gente. Carla já voltou. A gente chegou hoje mais cedo, viu, Carla? Rony, pronto, Nazareno chegou. Eu queria que vocês formulassem de novo as perguntas de vocês, que eu acho que era melhor. Então, a gente vai buscar lá. A semana Cláudia chegou. Oi, meu amigo. Pronto, beleza. Tem algumas perguntas que ficou da outra uma hora, né? Mas aí eu estou pedindo aos irmãos para. Eu vou ver aqui, eu posso salvar aqui, né? Sempre quando Nosso irmão Rony, tem. né? Com, com relação ao sofrimento, ao entendimento errado aí, muitos neste sentido procuram por provas voluntárias e verdadeiro silício. O que você acha? Tem inclusive, uma mensagem com. Ele assim, ó, tenho que sofrer, essa é a ideia de muitos, né? Aí ele colocou outra pergunta. Tá, veja só. Na doutrina espírita tem, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem tormentos voluntários, né? Então a gente vai, os espíritos esclarecem que a gente não deve buscar o sofrimento, né? O espírita não gosta de sofrer, a gente não é masoquista. Apenas a gente entendeu aquela história que Jesus nos ensina que no mundo tereis aflições. Ele fala que a gente não é daqui, né? Vós não sois deste mundo. Então, nos dá a certeza que a gente vai sair daqui. Então, assim, aqui é um momento, um período. E como ainda é, mas está se tornando agora um mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai ficar muito melhor, mas ainda é um mundo de expiação e provas. Então, por isso, a gente vai ter vários momentos de sofrimento. O que é que a gente aprende com a doutrina espírita? A gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. É diferente, né? Ele sabe que é um alerta, que é um aviso que a rota precisa ser alterada, que a gente não está indo pelo caminho correto, né? Então, a dor, muitas vezes, é um auxílio, você quebra um pé na véspera do carnaval para evitar um mal maior que ia acontecer. Enfim, uma série de questões que numa palestra mais completa a gente busca, tá certo? Mas o espírita não gosta de sofrer, em que pese ele sofre com mais resignação, com mais consciência, porque sabe que tudo é um aprendizado e que Deus é justo. Se Deus é justo, a gente não está sofrendo injustamente, né? É porque a gente tem algum aprendizado, alguma expiação por conta do nosso passado também. Ok? Verdade. Você lá na frente, né? Assim, nesse momento de pandemia, né? Há uma diferença entre o desencarne, se não tivesse, né? Porque é tão rápido assim a perda do ente querido, né? É tão assim humilhante muitas vezes, você não consegue enterrar seu ente querido, né? Qual é a experiência, tanto para o espírito, que não está recebendo aquele momento de choro, de orações, como também aqueles parentes que não estão podendo fazer isso, viver aquele cortejo, né? Claro que a doutrina espírita sabe que isso aí, o importante é que o espírito está no pensamento e a iluminação, mas uma grande parte da humanidade não pensa assim. Ele precisa enterrar, precisa fazer todo aquele momento, né? Aí o que é que você acha? Qual é o momento que a gente. O que é que nós, como a doutrina espírita, devemos levar para esses irmãos? Na psicologia, eles falam que é importante o fechamento desses ciclos, né? Então, a gente não poder nos despedir do nosso ente querido, isso fica, às vezes, a pessoa fica, porque tem todo o processo do luto. Tem, por exemplo, pessoas que vão negar, né, vão fazer de conta que não aconteceu, vão pessoas que vão se revoltar, enfim, tem uma série de reações para o luto, até etapas que já são conhecidas. Então é importante quando a gente tem esse momento. Agora, como nós dissemos que existe uma programação reencarnatória, aqueles que estão retornando ao mundo espiritual neste período de pandemia sabiam que iriam desencarnar por esse tipo de desencarnação, por esse por essa, não sabia exatamente o que era, que tipo de enfermidade que era, mas que seria de uma pandemia, junto com muitos outros enfermos, de uma maneira muito difícil para a humanidade, né? E inclusive para a gente valorizar mais nossos entes queridos, nossos idosos, visitar mais, dizer que ama, telefonar, não achar que não tem tempo, né? Vamos valorizar, porque o que mais nos dá mais felicidade, mais alegria, é o afeto,
é o contato com os amigos, com os entes queridos. Então, vamos valorizar e dizer hoje. Então, você, quando terminar aqui hoje, manda um zap para o seu pai, grava um áudio, né? Papai, eu te amo, mamãe, você é maravilhosa. Mesmo o pai que é durão, assim, ele vai adorar escutar isso. Né? Então, vamos ver. É um momento para a gente, inclusive, valorizar mais a vida, os momentos que nós estamos tendo juntos. Né? E, claro, e tem todo esse problema do velório muito curto, né, nas regiões em que está tendo muitos sepultamentos. Né? Então, assim, esse ciclo talvez precise de um pouco ser mais bem trabalhado psicologicamente para as pessoas. Mas se a gente buscar o Evangelho de Jesus, se a gente buscar também o esclarecimento que a doutrina do Espírito nos oferece, a gente vai passar por esse período de maneira mais fácil, com certeza. Foi importante você falar isso, né, do afeto, de passar um vídeo, de falar eu te amo, de ligar, porque na hora do desencarne existe uma palavra chamada remorso, porque você não fez aquilo. E o subconsciente pega você e diz assim, olha, você não disse nem ai, um ai para ele, não falou nada. Então, a própria consciência vem ali à tona, que é preciso trabalhar. Muito bom essa colocação para que a gente possa... E tem gente que está há 10 anos sem falar com o pai, há 20 anos sem falar com a mãe. Não deixe isso passar. Resolva isso logo. Para depois você não ficar desesperado querendo falar com ele, se sentir muito mal por isso. Né? Inclusive, para o ente querido que vai desencarnar, é muito bom ele saber que as pessoas o perdoaram. Quantos chamam, né, antigos desafetos para se despedir, para pedir perdão, para ele dizer, olha, eu quero ir embora, mas quero pedir perdão. Então, não deixe para amanhã, fale com seu ente querido, mesmo que tenha sido uma pessoa difícil. André Luiz fala que a nossa dívida com os nossos pais é insolvável, é impagável, não tem como a gente pagar. Podem ter sido os piores pais do mundo, mas só a vida que eles nos deram, a gente não tem como retribuir. Só se eles vierem como nossos filhos em outra encarnação, em outra oportunidade, que nessa mesmo não vai dar, né? Nessa não vai dar. Você pode vir como bisneto, talvez. É um presente. E, ó, só para... Eu vou fazer outra pergunta aqui. Você falou isso, aí chama o autor. E oportunidade estamos tendo. Tempo, a gente tem para fazer isso. Né? Hoje em casa, hoje mais tempo, né? Ó, a nossa irmã Genecilda, né? O que é novo, como é que diz, não? Norma Nazareno gostaria que ele falasse sobre a situação dos ateus ao desencarne. Abraço. É Norma, acho que é Gugel, né? Norma Gugel. Norma Gugel. Norma, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, lá em O Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 165, Kardec estuda sobre a perturbação após a morte. Né? Então, ali você vai entender todos os detalhes, e aí você vai saber se a pessoa é muito apegada à vida material ou não, para saber como é que vai ser esse passamento da pessoa. Mas o que eles falam é o seguinte, na questão 65, Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo traz alguma influência na perturbação após a morte. E os Espíritos respondem que sim, uma influência muito grande, porque a gente já antecipadamente já entendia a nossa situação no mundo espiritual. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que fazem mais diferença. Então, se a pessoa é uma pessoa boa, não é? Se ela está com a consciência em paz, então ela vai estar muito bem. E a gente vê, tem pessoas que não acreditam em Deus, mas fazem a caridade, fazem aquilo que Jesus falou. Tiver fome, deixe de comer. E claro que caridade para o Espiritismo não é só caridade material, é caridade moral também. É, sobretudo, bondade para com todos. Né? Uma palavra amiga, uma prece, desejar bons pensamentos. Enfim, perdoar, benevolência, ser indulgente com as imperfeições alheias. Tudo isso é caridade. Paciência, tudo isso é caridade. E às vezes é uma caridade mais difícil do que a caridade material. Né? É verdade. E outra coisa, né, só para acrescentar aí, quando a gente desencarna, a gente não tem um corpo que limita. A gente é um espírito que já tem uma vida, né? Então, quem sabe do outro lado, ele disse, não, gente, não é assim que eu pensava. Pode abrir uma cortina ali. Ó, Jane, que o novo desencarna e o mais idoso fica. É porque tem mais a ensinar e aprender, né?
pode, né, ter É, mais a ensinar, porque a gente analisando, né, a os re- idosos os idosos estão ficando mais do que os novos, né? Agora não, agora na pandemia ao contrário, mas em nosso período normal, os jovens estavam desencarnando droga, vícios, né? Aí isso aí Violência, tudinho, trânsito, alta velocidade, o suicídio que você colocou, trânsito, tudinho, e os idosos estavam mais com a sua experiência, né? Hoje não, hoje já tem. Aí é, eu pergunto, acho que muito e disso, é, né? e a maior dor do ser humano é a dor de uma mãe quando perde um filho, tá, pessoal? Para a psicologia, é o maior estresse que existe. E só quem passa por isso para poder realmente poder aquilatar todo o sofrimento de uma mãezinha. Na verdade, as regras não são por conta da quantidade de o que você tem para ensinar ou não. Né? Eurípides Barçanufo tinha muito para nos ensinar e retornou ao mundo espiritual com 38 anos. Então, depende da programação. Você fez uma programação de vir para cá, né? E às vezes você pode sair muito bebezinho e pode retornar ao mundo espiritual muito, né, idoso, como foi Chico Xavier, com 92 anos de idade. Né? Então, não há uma regra específica, não. Tem uma programação, tá? Verdade. Ó, a nossa irmã Norma, né? Você sabe que o doutor Cajazeiras desencarnou? Sim, Aí ela faz. Aí ela faz. Que alegria ele deve estar sentindo, porque uma pessoa com tamanha envergadura adentrar a pátria espiritual, não é mesmo? é verdade. O doutor Francisco Cajazeiras, médico, grande trabalhador espírita, muitas décadas, né? Lá, fundador e trabalhador de vários grupos espíritas lá em Fortaleza, trabalho social e, sobretudo, de divulgação do espiritismo, palestrante em todo o Brasil e provavelmente também no exterior. Muito querido, uma pessoa muito boa. E médico, né? Médico é uma maravilha. Médico, dizem que eu já fui médico em alguma encarnação. Deve ter sido, porque a minha vida até que é bem tranquila, sabe? Porque é muito bom ser médico. A quantidade de caridade que você faz é imensa. Então, ele deve estar numa condição maravilhosa e que ele continue trabalhando agora, nos auxiliando os mais atrapalhadinhos como eu, para que a gente continue firme na seara do bem. Um grande abraço a ele e nosso grande abraço e reconhecimento a toda a família dele e lá da família toda os trabalhadores do grupo que ele mantinha lá em Fortaleza. E ela pergunta, né? Eu Quando é que acho que você volta para o Ceará, né? é o Estudo de Cultura Espírita, né? É o ICE Ceará lá. Aí quando é que eu volto? Eu volto no final do ano. E agora em junho, mas por conta dessa pandemia, a gente vai ter que mudar os planos para final do ano. Final do ano a gente vai estar em Fortaleza, se Deus nos permitir. A nossa irmã Janecilda, né? Necessário se faz muitas orações para os desencarnados que não estão tendo consciência de que desencarnou. Muitos espíritos retornam ao mundo espiritual sem consciência, alguns ficam até dormindo, né? André Luiz relata isso naquela série A Vida no Mundo Espiritual. Outros, enfim, a diversidade, nenhuma desencarnação é igual a outra, e a nossa condição no mundo espiritual também é muito diversa. Tem muitas nuances no mundo espiritual. Porque a gente É também tem um verdade. passado encarnatório muito diferente, né? Muito diferente. O irmão falou hoje, né, que estava falando hoje do tema que a gente colocou. Ela disse que ainda sofria muito com a perca da mãe. Ela não é espírita, ela é de outro princípio religioso, mas aí quer que você tenha uma mensagem para ela de consolação. Na verdade, a gente não vai acabar com o sofrimento propriamente, porque a saudade, deixa eu só colocar aqui o carregador aqui no computador, senão ele vai descarregar. Porque o sofrimento maior, ele vai diminuir, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Não é? Agora a saudade continua. Então quem teve um filho, uma mãezinha muito querida, enfim, ele vai ficar com saudade. É natural. Agora é um exercício de desapego também, né? Para a gente e para eles, porque eles estão começando uma vida nova no mundo espiritual. Né? Então, a gente pode, claro, conversar com eles, mas não é bom, porque se a gente ficar prendendo eles aqui na Terra,
com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos o tempo todo. Né? Tem pessoas que guardam o quarto exatamente como era do desencarnado. Né? E aí, às vezes, os espíritos vêm dizer assim, mamãe, não crie não cultive um templo de dor no seu lar. É um templo de dor. Aquilo. Então guarda as coisas, doe. Guarde os retratos, bota nas gavetas. No dia que você tiver com saudade, pegue lá o retrato. Não jogue fora o retrato também, não. Né? Mas doe os bens, enfim. Luiz Sérgio até recomenda guardar alguns dias, porque alguns espíritos ainda demoram um pouquinho na sua condição de consciência no mundo espiritual. Mas doe os bens do ente querido, que retornou ao mundo maior, porque ele não vai precisar dele, vai ficar muito feliz com aquela caridade que você pode fazer. Né? E tem algumas dicas também sobre desencarnação. Posso ver aqui nos slides? Vamos ver aqui então. Então, só aquela questão do se a gente pode chorar. Né? O Chico vai perguntar se a gente pode chorar. O Chico diz assim, ó, quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus, pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, né? Não é com a rebeldia, é com a esperança. Nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luz no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quando prejudicam os encarnados também. Né? Então, lá no Pinga Fogo, ele deu essa resposta. Então, o que a gente pode fazer? Culto do Evangelho no lar, para ajudar a gente, ajudar o nosso ente querido que desencarnou. O estudo da doutrina espírita, para você se fortalecer, entender melhor e se consolar. Né? Cultivar boas lembranças, momentos felizes e evitar recordar o sofrimento, tá certo? Cremação, alguns dizem que a inumação é melhor. Emmanuel recomenda aguardar ao menos 72 horas. E tem uma palestra do Geraldo Lemos Neto, que ele traz revelações do Chico, dizendo que a gente não faça cremação, se possível. Né? E perguntar como é que esse nosso ente querido gostaria que a gente tivesse. Gostaria que a gente tivesse com depressão, arrasado, destruído? Não, quer ver a gente feliz. Então vamos dar essa alegria para ele. Né? Perdoar se não cultivar essa culpa, como o Milton também falou. Evitar os arrependimentos mórbidos e a culpa paralisante, que nos adoecem, inclusive, fazem mal para o nosso espírito. E o próprio Cristo nos ensina esse desapego. Ele fala, o trabalhador que pega na sua rua, no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E lembrar de não abandonar o cônjuge e os demais filhos. Tem os outros filhos, às vezes, ficam órfãos da mãe, porque a mãe só quer chorar, se destrói na depressão, e esquece os outros filhos. Né? Não abandonar a si mesmo, né? Então é amar, agradecer pela presença dele aqui na Terra, porque eles estarão ao nosso lado e nos encontraremos. Celebrar a vida a cada momento, dizer agora o quanto ama e viver plenamente. E ocupar-se, porque mente vazia, oficina do mal. Se a pessoa ficar com a mente livre, vai ficar sofrendo e com saudade do ente querido. Então, com leituras, participar dos estudos na casa espírita, prática do bem, trabalho social com criança, com idoso, com gestante, com penitenciários, enfim, com quem você tiver mais afinidade, e treinar para o nosso retorno na verdadeira vida e preparar a família também. Tem que avisar a família, esclarece como é que você quer. Ensina o evangelho para a família, para as pessoas ficarem bem na hora que você desencarnar. Então é uma prova difícil para os que ficaram, mas uma grande oportunidade de despertar e de crescimento espiritual. E o Chico dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Olha lá que bonito, né? No budismo, eles esclarecem que as maiores causas do sofrimento são o apego àquilo que é transitório e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das verdades espirituais. Aí tem muitas evidências da vida espiritual, né? Provas realmente que a vida prossegue, de EQM, de reencarnação, regressão de memória, fenômenos paranormais, vários aí, inclusive pesquisados, etc. Tem muita coisa, então lá a gente lembra dessas questões todas e vamos ver aqui mais algumas questões. Só que a gente pode se comunicar com ele pelos sonhos, pelas preces, pelos pensamentos, pelos sentimentos. Agora, nas evocações, lembrar o conselho de Chico que o telefone só toca de lá para cá. Que essa mediunidade é extremamente rara, essa mediunidade de cartas consoladoras, de correio do além, né? Que é necessário para aquele espírito se afastar, se desapegar da vida terrestre e da gente dele também. Então a gente está atrapalhando, porque ele está pensando na nossa vida. E a gente fica puxando o pé dele aqui, né? Prendendo aqui. Então deixa ele seguir a sua vida.
nós devemos orar pelos médicos e cuidado com falsos médicos. Tem médicos que pegam os dados das redes sociais e forjam cartas supostamente psicografadas. Então, vamos ficar atentos a isso. Há excelentes médiums no Brasil, né? Eu conheço alguns, como Newton Souza, lá do Ceará, o Orlando Noronha, lá de São Paulo, o Alaor também, o Alaor lá de Minas Gerais, acho que é de Uberaba, né? Então, tem esses três, pelo menos, são três médios excelentes conhecidos. A gente vai ver o desapego de Jesus de tudo. Jesus não teve berço, não teve túmulo, não teve casa, não teve carro, não teve riqueza, não teve esposa, não teve filhos, não teve honra, né? Foi humilhado por todos, o seu cetro foi um cetro de cano, o trono foi a cruz, os amigos o abandonaram. A mãe, ele entregou a mãe para João, mostrando a grande prova de desapego, e também entregou a vida por amor a toda a humanidade, né? E ele então nos esclarece: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ou seja, os espíritos amigos vão cuidar dos que morreram. Você não precisa ficar preocupado com eles, não. Deixa eles seguirem o caminho deles. E fala que aquele que não me ama mais do que a seu pai, mãe, filho não é digno de mim. Manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem que amar a Deus acima do nosso marido, do nosso filho, da nossa mãe. Deus tem que estar acima de todas essas coisas, né? E a prova da ressurreição, que Jesus venceu a morte. Então, todos nós venceremos a morte também. O exemplo de Maria de Nazaré, né, do seu sacrifício. Tem esse conto árabe que é muito bonito também. Aqui é a questão da questão 65 que eu falei. Então, olha, o conhecimento do espiritismo, né, sobre a perturbação da morte, eles falam que exerce uma influência muito grande, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, vamos divulgar o quê? O espiritismo. Emmanuel nos convida a essa espécie permanente de caridade, a caridade dessa própria divulgação, como o Wilton está fazendo aí, inclusive pelo Instagram e pelas redes sociais. E tem aqui um poema de Casimiro Cunha para a gente encerrar. Tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar, meu amigo? Tem algumas perguntas. Tem mais? Então vamos lá. Então, veja aí as mais importantes para a gente tentar responder. Pronto. Eu acho que, veja que interessante que ela falou aqui, Wilton. Eu sonhei com uma senhora e me emocionei muito. Essa senhora me abraçava muito. E quando acordei, com muitas lágrimas, e fui informada pela espiritualidade que essa senhora foi uma pessoa de outra vida. Essa irmã é Silvânia, né? Silvânia Câmara, ela está na Suíça, né? Hoje o esposo está em Portugal, há mais de 2 meses, pela essa pandemia. E aí ela quer esse esclarecimento se é realmente uma pessoa de outra vida, né? Pode ser, sim. Os sonhos tem uma série de estudos sobre sonhos. Freud lançou um livro sobre interpretação dos sonhos. Pode ser reações fisiológicas, satisfação de pressões do inconsciente, enfim. Mas há os sonhos espirituais. Há sonhos que são encontros espirituais. Então são aqueles sonhos mais lúcidos, mais vívidos, e que a gente traz pelo menos algum tipo de lembrança, tá certo? Então a gente pode, e normalmente, se reencontra com os entes queridos no mundo espiritual. E às vezes a gente não lembra quem é, mas é alguém muito querido de uma vida passada, tá bom? Que bom que você teve esse reencontro aí tão amoroso com essa senhora. Certa vez, no centro espírita, um médium me deu uma rosa que o meu pai mandou. Fiquei muito emocionada e ainda falou que estava olhando pela família. Essa ligação ainda continua? É normal, os entes queridos se preocupam com seus familiares. A minha avó Raimundinha tem um primo meu que é médium, vidente, acompanha, sabe que ela está acompanhando a família todinha, fica triste com os problemas aí da herança que até hoje não resolveram. Imagine, a herança da minha avó, né, que desencarnou já tem muitos anos, né, e do meu avô, e ainda está. Então, assim, preocupa com a família, com os netos, com os bisnetos, principalmente se for mãe. Se for mãe, meu amigo, então, aí não esquece nunca os filhos, né, os netos e os outros, né? Aí, Norma, né? Para nós que ficamos, o que fazer para libertar-nos? Muito difícil, ainda mais sendo médium. O que fazer, meu amigo? Para se libertar do sofrimento, não entendi, do apego ao ente querido. Para nós que ficamos,
o que fazer para libertar, né, desse desenlace, desse desencarne, né, que a pessoa doente querida desencarnou, acho, né? Muito difícil ainda, mas sendo médio, né? Acho que é pela sensibilidade, de sentir que a pessoa desencarnou, Ah, né? sim. O que fazer, né? A Entendeu? melhor recomendação sempre para todos os problemas que o Chico recebia de sua mãezinha era servir, trabalhar, servir. Então, quanto mais a gente trabalhar, se ocupar no bem, mais a gente colhe os frutos, mais a gente pode ter merecimento para poder ajudar os nossos entes queridos que já retornaram ao mundo maior, e mais a gente fica feliz com os frutos, com o resultado, com as novas amizades, os novos amores que a gente encontra no trabalho social também. Minha mãe desencarnou há 10 anos, câncer no cérebro. Conversando com Joseph, né, Kleber, assustei por não ter sofrido com o desencarne dela. Ele até brincou perguntando se eu queria sofrer ela nos... Aí pronto, parou, né? Aí ela não... Então, eu acho que ela já deu a resposta, né? Que ela não está sofrendo, né? Então que bom que tem essa consciência, esse esclarecimento para poder compreender o retorno de um ente querido tão próximo como a mãezinha, não é? Eu também, eu vou E ela ficar com diz, saudade dela, mas eu não vou, quer dizer, eu vou sofrer só de saudade, mas eu tenho certeza que minha mãe é tão boa, tão dedicada, que vai com certeza estar num lugar ótimo no mundo espiritual, e sem dúvida daqui a uns dias também, ela ainda é viva, quando retornar vai estar com a gente brincando, acompanhando, cuidando dos netinhos também. e aí depois ela diz, né? Ela nos preparou para o desencarne dela, por isso não houve sofrimento, né? Nosso irmão Adeildo, quem retorna ao mundo espiritual numa pandemia dessa, não fica muito conturbado? Não é o tipo de desencarnação que provoca a perturbação. O que provoca a perturbação é a condição espiritual nossa. Se eu for um espírito superior, elevado, né, numa mesma morte súbita, de surpresa, eu vou estar numa condição boa. Se eu for um espírito atrasado, apegado à vida material, uma pessoa muito ainda ligada aos instintos, mesmo numa morte longa, numa doença longa, a gente ainda assim vai ter uma desencarnação, vai chegar numa situação ainda não tão boa quanto de um espírito feliz. Podemos saber notícias imediatamente após seu desencarne? Tenho mediunidade desde criança. Preciso cuidar dos pensamentos, porque sinto a atmosfera do planeta mais tensa e triste. Sofro muito com isso. É, é natural que nesse período toda a humanidade fique triste, fique abalada, muita gente preocupada, ansiosa, desesperada, né? E a gente sente essas vibrações. Por isso a necessidade da oração e do trabalho no bem, tá? Para a gente ficar melhor. Agora, a gente sofrer porque os outros estão sofrendo, isso é uma caridade, isso é sinal de humanidade. Se a gente fosse uma pessoa sem sentimentos, a gente não sentiria. Então, é natural que a gente sofra por causa dos nossos irmãos. Né? É verdade. Pronto, meu irmão, tem mais alguns aqui, mas eu quero saber do seu tempo aí, porque aí eu vou fazer o eu preciso que você precisa, né? da janta da Lívia, porque a esposa está com o Andrezinho, e o Andrezinho está com 6 meses, e a Lívia com 2 anos e 3 meses. E aí quem assume agora sou eu lá. Posso então ler o poema? Vou colocar o poema aqui de Casimiro Cunha, discografia de Chico Xavier, para a gente encerrar do livro Estrelas do Chão. Antes de você ler o poema, deixa eu lhe agradecer. Aí Não, você faz o poema. Tem mais tempo ainda, né? 2 minutinhos, 3 minutinhos aí. Então, pronto. Primeiro, deixa eu lhe agradecer. É muito bom, né? Eu agradeço a Deus mesmo por Ele ter nos dado essa tecnologia. E você em Brasília, e a gente aí através de conversas, né? No nosso particular, e a gente chegou no dia de hoje. E com certeza, o conteúdo que você trouxe hoje é muito enriquecedor para as pessoas que têm essas dúvidas, né? Coloquei todos os seus slides nos comentários, as pessoas podem ver depois, isso vai ser bom, né? Essa nossa vai ficar gravado com uma outra também, certo? Vai ficar gravada no Instagram. E as pessoas vão ali buscar conhecimento, que é muito importante. Agradeço de coração, né?
pela sua humildade, sua simplicidade, sua transparência, sua inspiração, que trouxe um tema tão importante para nós e que as pessoas vão refletir através desses livros que você deixou aí, porque isso aqui é simplesmente uma abertura, um pouquinho de luz, mas que a gente possa buscar estudar para ali entender mais, porque não é só uma pergunta, uma resposta, mas a gente realmente estudar a doutrina, porque ela é muito culta, muito sábia, que leva a nossa alma a um horizonte que a gente desconhece, Nazaré. Então, que Deus abençoe você, a sua família, a Brasília aí possa estar com harmonia, com muita paz. Gratidão mesmo a você. E quando você fizer as suas considerações, quando você fizer esse poema aí, também você vai fazer a prece de final, certo? Aí eu vou convidar a nossa irmã Cláudia para que a gente possa continuar aqui com a música, com alguma pergunta, até a gente, porque tem esse grupo que fica até umas Sim. 9, 9h30, Não, e você que é pode, sempre bom. você pode muito bem, talvez melhor do que eu, responder as perguntas, alguma pergunta que tenha ficado aí pendente, né? Pessoal, a palestra de hoje já tem ela gravada. Em Aracaju, em 2018, a gente fez uma palestra sobre perda de pessoas amadas. Se você quiser ver com mais detalhes, né, lá não está aparecendo os slides, porque o local não dava para mostrar os slides, tá? Mas aí você pode verificar depois. E a palestra de hoje, eu vou pedir a autorização do Wilton e vou baixar, né, tem um aplicativo que baixa, é o Ingraber, 2B de bola. E aí a gente baixa e eu vou colocar no YouTube a palestra de hoje, tá? E aí vocês podem, quem não acompanhou desde o início, pode verificar lá depois, tá? Porque só vai ficar no Instagram 24 horas. É. Não, essa aí não. Essa aí agora, o Instagram, ele abriu agora para você registrar. Para ficar mais Ele tempo? abriu agora um espaço. Aí você fica lá na coisa. Ah, então ótimo, Ele boa escutou notícia. nossa pressa. Ah, não, a tendência é cada vez melhorar, né? Bom, meus amigos, então eu que agradeço a oportunidade e vamos ver então um poema de Casimiro Cunha por Chico Xavier. Do livro Estrelas no Chão, o poema Os Mortos Vivem. Não chores quem se vai, quando a faina termina, para lá do sepulcro outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina e, família do amor, que vive e regressa, trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça de suavizar a dor, onde a dor se esborcina, onde ela golpeia a gente. Nunca desesperar, se a saudade te alcança, entrega o pensamento às auras da esperança, à noite aponta os sóis de imortal primavera. Fita a semente em verde, né? Sementinha lá verdinha, a renascer da lama, a morte dá mais vida à vida de quem ama, e o amor é mais amor no coração que espera. Poema Os Mortos Vivem, de Casimiro Cunha, por Chico Xavier. Então, o amor é mais amor no coração que espera, né? Que espera esse reencontro com o ente querido, com a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual e um dia no seio de Jesus. Bom, meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece, depois vocês continuem aí com o Milton e toda a sua equipe. A turma está ali agradecendo, né? E agradecendo pelas mensagens tudinho aqui. Depois também você pode ver, né? E também pedindo para você voltar, né? E com certeza depois a gente marca outro tema aí Tá para que a certo. gente veja. Sim, Gratidão, meu irmão. eu que agradeço a oportunidade. Bom, estamos levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Muito obrigado, Pai, por tudo. Deixa-nos te rogar, Senhor, por todos agora, aqueles que agora estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão retornando ao mundo maior. Conforta, Pai, seus familiares e seus amigos. Fortalece, Senhor, todos aqueles que estão perdendo seus empregos, que estão vendo suas empresas serem fechadas. Permite, Senhor, que mantenhamos a esperança, que não desesperemos, que avancemos sempre
com a certeza de que tudo passa e isto também passará. Abençoa e ilumina, Senhor, nossos governantes, parlamentares, de todas as nações, sobretudo aquelas mais pobres e mais sofridas. Ilumina os nossos profissionais de saúde e nossos cientistas e pesquisadores para a busca da solução e dos melhores tratamentos. Permite-nos, Senhor, aprender o mais rápido possível essa lição para que possamos avançar em pouco tempo, que levaria muitos séculos para se suceder. Fortalece-nos a fé, amplia-nos o esclarecimento, o conhecimento, a humildade e a resignação. E faz-nos, Pai, instrumentos da Tua paz, do Teu amor, entre todos os nossos irmãos, e que assim seja. Obrigado, meu irmão, de coração, viu? Obrigado a Momento de paz, você, de saudade, assim, tá bom? a todos nós. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, então. Continue aí com Tá o bom, Wilton, obrigado. viu? Fiquem em paz. Vamos chamar nosso irmão.